Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um que se dispôs a comparecer aqui a esse evento sobre a técnica psicanalítica lacaniana. Para quem não me conhece, meu nome é Victor, eu sou psicólogo, mestre em psicologia e psicanalista. Eu coordeno também grupos de supervisão em psicanálise, em Freud e Lacan. Mais recentemente, coordeno um grupo de estudos sobre introdução a Lacan. E se porventura algum de vocês tiver interesse posteriormente em saber mais sobre o funcionamento dessas atividades, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp ou pelo Instagram, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ter aí um longo trabalho pela frente. Bom, um aviso já sobre essa apresentação que eu me dispus, é que eu vou falar aqui sobre a técnica lacaniana, mas tudo que eu vou falar a respeito da técnica lacaniana vai tomar como modelo o paciente neurótico, tá bom? Então, tudo que eu estou falando aqui em termos de técnica condiz com um paciente de estrutura neurótica. Até porque tem uma diferença no campo lacaniano no que diz respeito à direção de tratamento em psicanálise, quando se trata de neurose e psicose. As intervenções que a gente realiza com o paciente neurótico não necessariamente são recomendáveis de serem utilizadas ou aplicadas com pacientes psicóticos. Bom, para quem não sabe, né, paciente neurótico, se eu fosse dar uma definição mais simples possível, seria aquele sujeito que passou pela travessia aí do complexo de Édipo, é um sujeito que ele é castrado, é um sujeito que não quer se reconhecer como castrado, não quer se haver com a dimensão inconsciente. Então, tudo aquilo que diz respeito à experiência idípica, aquilo é recalcado. Aquilo vai ser recalcado e o neurótico ele não vai ter acesso direto. O neurótico também é aquele que almeja uma completude, almeja uma satisfação plena, mas nunca alcança. Então, se eu fosse definir, assim, bem brevemente, o que seria um sujeito neurótico, seria dessa forma. Enquanto o paciente psicótico, ele já tem um outro modo de funcionamento, um outro modo de relação com a linguagem, que tem mais a ver com como é muito repercutido na psicanálise, o paciente psicótico tem um inconsciente a céu aberto. Então, não houve aí a barreira do recalque. E ele vai ter um outro modo de sofrimento, que se difere do paciente neurótico. O neurótico, quando sofre, ele produz sintoma. Enquanto o neurótico produz sintomas, o psicótico ele vai produzir o que seriam os fenômenos elementares da psicose, a saber, delírio, alucinação, experiências de desfragmentação do corpo ou despedaçamento do corpo. É uma outra forma aí de funcionamento, uma outra relação com a linguagem. Ok? Pois bem, cito aqui Lacan, num texto de 1956 que está nos escritos, que se chama Do Sujeito, Enfim, Questão. Aliás, corrigindo, é a situação da psicanálise e a formação do psicanalista em 1956. É um texto que está nos escritos, e o Lacan, nesse texto, assim como em outros momentos da obra do ensino do Lacan, ele vai ser muito contundente a respeito com essa ideia da compreensão no campo psicanalítico. Então, Lacan ele vai dizer, nós repetimos a nossos alunos, abstenham-se de compreender. Por que isso? Ao contrário do que poderia se supor, quando a gente fala aí de atendimento psicanalítico com pacientes neuróticos, quando a gente fala de direção de tratamento na psicanálise com pacientes neuróticos, não seria recomendável compreender o relato do analisando. A dimensão da compreensão, ela seria, digamos, problemática para se conduzir um atendimento com paciente neurótico. Quando nós temos uma relação entre, por exemplo, amigos, é muito comum quando
o outro nos comunica algo, quando o outro vem nos transmitir alguma queixa. É muito comum de nós entrarmos nesse registro da compreensão, com essa escuta que visa uma compreensão. E isso vem seguido de comentários como: entendo o que você está falando, compreendo, sei como é, sinto por você, fico feliz por você. São comentários que estão presentes nessa dimensão da compreensão. Então, ao contrário do que poderia se supor, ou até mesmo como se tem em outras abordagens psicoterapêuticas, ou até mesmo de outras escolas de psicanálise que não lacanianas, a compreensão ela não é uma escuta adequada em termos de direção de tratamento. A dimensão da compreensão ela diz muito mais de nós mesmos, ao invés de dizer do outro. Então, essa dimensão esse eixo da compreensão, o Lacan ele vai dizer que essa escuta ela seria uma escuta alienante, ela seria uma escuta não simbólica, ela é uma escuta que diz muito mais de nós mesmos do que aquilo que o outro tenta nos comunicar. Como que a gente poderia pensar isso? Se a gente for pensar num exemplo hipotético de um paciente que está expressando uma queixa para um psicoterapeuta que não seja de orientação psicanalítica ou que não seja lacaniano, e que trabalhe com essa escuta que se dá pela via da compreensão. Vamos supor que, então, esse paciente diga: estou sofrendo por conta de um amor não correspondido. Essa seria uma queixa que o paciente traz. Se este terapeuta ele estiver com essa escuta baseada na compreensão, ele vai trazer as tuas experiências, as suas vivências, os seus sentimentos, as suas emoções, e vai sobrepor isso ao relato do paciente. Então, se o paciente diz que está sofrendo por conta de algum amor não correspondido, ele pode dizer algo como: não, entendo o que você está dizendo, compreendo, realmente o amor, ele é marcado por dor, por sofrimento, já passei por isso antes. Ele vai começando a trazer, de algum modo, algo da sua própria experiência, da sua própria vivência, e isso se sobrepõe à experiência e vivência do analisando. Então, a compreensão ela é muito comum no que seria algo que o Lacan vai trabalhar, que é o registro do imaginário. A compreensão ela está presentificada numa escuta que está presente no registro imaginário. Porque quando a gente escuta a partir desse lugar, a gente só vai escutar aquilo que de algum modo ressoa na nossa própria imagem, que é uma imagem marcada pelos nossos ideais, pelos nossos princípios, pelos nossos valores. É uma escuta que seria egóica, é uma escuta que seria narcisista, e com isso a gente acaba deixando de lado uma série de outros aspectos que seriam muito mais relevantes e significativos de serem abordados quando se trabalha na psicanálise lacaniana. Então, quando o paciente ele traz, por exemplo, uma queixa como essa: estou sofrendo de amor não correspondido, o analista ele não pode se antecipar a dar um sentido para isso. Ele não pode tentar compreender, ele não pode tentar dar um sentido para isso, porque o sentido ele está do lado do analisando e não do analista. O analista, nesse caso, então, ele recua, não dá sentido, e ele visa questionar isso que o paciente está trazendo. Isso vai ser algo que a gente vai vendo aí ao longo da apresentação. Mas, por exemplo, quando o paciente traz isso sobre um amor não correspondido, isso não tem um significado já dado. Isso precisa ser questionado. Isso é uma palavra que por si só não significa nada, não tem um sentido já dado, não tem um sentido embutido. Isso se relaciona com uma noção que o Lacan ele vai se apropriar da linguística de Ferdinand de Saussure, que é a noção de significante.
que a gente poderia definir, grosso modo, como uma imagem acústica, como um material audível, como os sons das palavras que nós emitimos, quando nós tentamos nos expressar verbalmente. Então, quando o paciente diz amor não correspondido, isso não tem um significado dado, e por isso a gente vai devolver em forma de pergunta. Como assim amor não correspondido? Fale-me mais sobre isso de amor não correspondido. Então, um significante ele não tem já um significado dado. E por isso a gente sempre vai devolver em forma de questionamento. Além do que, cabe ressaltar que, lembrando, um analista lacaniano, no seu lugar, ele não vai tentar compreender, ele não vai tentar dar um sentido, ele vai devolver em forma de questionamento, em forma de indagação, em forma de pergunta. E, mais ainda, o analista ele deve ficar mais atento à forma como o analisando fala da sua história, mais do que da história em si. Porque a história em si ela tem a ver com uma dimensão que é consciente. É a historinha consciente daquilo que o paciente está trazendo. Se então o analista lacaniano ele não compreende, qual que seria o lugar do analista lacaniano? Qual que seria a escuta dele? Se não é uma escuta que visa a compreensão, se não é uma escuta imaginária, como que seria a escuta do analista lacaniano? A gente poderia resumir como uma escuta que seria uma escuta simbólica. Pode ser definida dessa maneira. É uma escuta que está mais ancorada na forma como analisando fala da sua história. Isso envolve a entonação, o ritmo, os deslizes, interrupções, ou qualquer outro equívoco ou tropeço do paciente quando ele está falando das suas queixas, quando ele está relatando sobre as suas questões, sobre os seus conflitos, traumas complexos, sobre o seu sintoma de modo geral. Como que a gente poderia se ater a isso? Vamos supor que a gente tem um paciente que ele está falando das suas queixas, está falando da relação que ele estabelece com o outro, e ele começa a falar, bom, a minha relação com a minha mãe é boa, a relação com a minha irmã também é boa, a relação com o meu irmão mais novo também não tem problemas, e a minha relação com meu pai, bem, então, pois é, ele começa a demonstrar que está um pouco hesitante em determinados momentos da fala dele, quando ele fala sobre alguns familiares com quem ele se relaciona, com quem ele tem contato. Então, vejam, ele estava falando numa mesma entonação quando ele se referia aos irmãos, quando ele se referia à mãe, mas quando ele fala do pai, tem algo ali que mostra ali na entonação, no ritmo dele, que ele começa a hesitar, começa a demonstrar um certo incômodo, e é justamente aí que deve residir a escuta do analista lacaniano. Então, é algo para fixar. A escuta do analista lacaniano, ela não visa a compreensão, ela não é uma escuta imaginária, que seria uma escuta egóica, narcisista. Nós não damos sentido àquilo que o paciente está trazendo, nós tentamos devolver em forma de questionamento. Aquilo que o paciente se queixa, ele não tem já um significado dado. Isso a gente poderia dizer, inclusive, quando os pacientes, muitas vezes, eles já vêm diagnosticados, eles já vêm falando que estão sofrendo de depressão, ou sofrendo de ansiedade, ou sofrendo com alguma fobia. Do nosso lugar, enquanto um profissional psi, nós temos um certo saber a respeito dessas questões, envolvendo depressão, ansiedade, fobia, mas ainda assim a gente não vai tentar dar um sentido. Por quê? Porque a gente não sabe o que é ansiedade, depressão ou fobia para esse paciente, por exemplo. Então, o sentido está do lado do analisando. Quando ele fala que estou sofrendo de depressão, como assim depressão? Depressão em que sentido? Para que o próprio paciente ele vá colocar em palavras o que ele está chamando de depressão. Esse também é um ponto importante. É isso que acontece numa associação livre. O paciente ele vai encadeando palavras com palavras, vai articulando uma palavra com outra palavra, e assim dando um sentido para o seu modo de sofrimento. Essa seria
ou a gente poderia dizer também que é uma cadeia de significantes, onde um significante ele vai se encadeando a outros significantes para formar esse sentido do sofrimento do analisando. Então, a escuta do analista ela é uma escuta simbólica, que ela não está atenta à historinha consciente do paciente, ela está mais atenta a esses equívocos da fala, esses deslizes, interrupções, a entonação, o ritmo, que podem indicar algum conflito e algo que deve ser melhor investigado por parte do analista. Ok? Então, nesse mesmo texto, né, que eu mencionei, que é de 1956, que é o Situação da Psicanálise e Formação do Psicanalista, em 1956, Lacan diz o seguinte: que um dos seus ouvidos ensurdece enquanto o outro deve ser aguçado, e é esse que vocês devem espichar na escuta dos sons ou fonemas, das palavras, locuções e frases, sem omitir as pausas, escansões, cortes, períodos e paralelismos. Nesse mesmo texto, o Lacan ele vai dar uma espécie de ironizada numa noção teórica que vem de um psicanalista que é o Theodor Hayek, psicanalista discípulo de Freud. Ele tem uma noção teórica, o Theodor Hayek, que ele chamava de terceiro ouvido, que o analista ele devia ter o que seria um terceiro ouvido para escutar, para estar atento aos significados ocultos dos sonhos, das fantasias do paciente. O Lacan ele já vai dizer o contrário. Nossa, mas para que um terceiro ouvido se dois já seriam muito? Inclusive que um dos seus ouvidos ensurdeça, contanto que um deles esteja aguçado para escutar justamente esses tropeços, deslizes, interrupções na fala. É para isso que deve se ficar atento. Dando um exemplo aqui de um analisando. Vamos supor que o analisando ele chega em sessão e ele diz o seguinte: por um lado, sair desse relacionamento pode ser bom para mim. Em um determinado momento da sessão, o paciente diz isso. E aí ele fica em silêncio, ele não dá continuidade à fala dele. E se formos escutar num eixo imaginário, pela via da compreensão, a gente poderia dizer algo como: não, compreendo isso que você está dizendo, realmente, sair desse relacionamento pode ser bom para você, pelo que você chegou a comentar a respeito desse relacionamento, que não estava bem. E essa seria um exemplo de uma escuta imaginária. Mas uma escuta que seria simbólica, ela estaria atento a uma omissão dessa fala do paciente. Então veja o que o paciente diz: por um lado, sair desse relacionamento pode ser bom para mim, o que implica que estaria faltando um outro lado. Por outro lado, essa poderia ser uma intervenção possível, que apontaria para algo que ele ainda não tinha se atentado, que pode ser que não seja bom. E é justamente nessas omissões, nessas interrupções que o analista lacaniano ele deve intervir, porque isso diz respeito à dimensão que é inconsciente. Certo? Então vejam, esse é o texto, né, que é de 1966, que é o do sujeito, enfim, em questão. O Lacan ele vai dizer que o significante só tem sentido por sua relação com outro significante. Então, como eu havia mencionado, o significante ele é o material audível, ele é o som que nós emitimos quando falamos, que por si só não significam nada, eles precisam estar em articulação com outro significante, e por isso que nós questionamos aquilo que o paciente diz. Aquilo que o paciente diz não tem um significado já embutido, já incorporado, não comporta um significado. Quando a gente supõe que aquilo já tem um significado, nós estamos caindo numa escuta que seria imaginária. Até eu poderia, inclusive, né, dar um exemplo disso, para mostrar o quanto que a linguagem ela é essencialmente ambígua, e ela pode remeter a uma série de significados.
Raramente a gente encontraria, para dizer impossível, uma palavra que teria um significado único, que teria um significado único, que teria um significado exclusivo. A linguagem ela tem essa propriedade. Uma palavra ela pode remeter a vários significados. Um exemplo disso seria a palavra, se eu digo a palavra manga, ao que eu estou me referindo no caso? Pode ser a manga fruta ou pode ser a manga de uma camisa. Não tem um significado já dado. Alguns podem ter pensado na manga fruta, outros podem ter pensado na manga de uma camisa. Mas isso tem a ver, né, com um registro que é imaginário. Por isso que a gente questiona. Porque a gente não sabe qual que é o sentido, qual que é o significado que o outro atribui a essa palavra. Então, esse é um exemplo de uma... existem palavras que são homônimas, como o caso da palavra manga. Elas têm a mesma fonética, ou seja, o mesmo som, a mesma pronúncia e a mesma escrita. E designam duas coisas diferentes, manga de camisa e a fruta manga. Outro exemplo que eu posso dar, se a gente for pensar numa frase que pela própria construção da frase, ela seria ambígua. Isso é para mostrar por que a gente não deve compreender. Por que a gente não deve dar um sentido? Porque a gente nunca sabe qual é o sentido que o analisando está atribuindo. Uma frase que seria bem ambígua. A gata da vizinha está na minha casa. A gata da vizinha está na minha casa. Esse é um exemplo de uma frase que ela é ambígua. Por quê? Porque nessa frase não fica claro se o outro que está falando, ele está se referindo que é a gata enquanto animal de estimação da vizinha está na casa dele, ou se é a própria vizinha referida como gata, e seria bela e atraente que está na casa dele. Não fica claro. Quando a gente tenta fixar um sentido, a gente está indo num registro imaginário. Por isso que a gente opera pela via da indagação, do questionamento, porque nunca sabemos qual é o sentido que o outro está atribuindo. Então, o lugar do analista, ao invés de ser um lugar de compreensão, ele é um lugar de não saber. Não sei o que você está querendo dizer com isso. Desse modo, eu questiono, devolvo em forma de pergunta para que você possa elaborar, para que você possa associar, para que o analisando consiga cumprir com a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre. O paciente ele vai fazendo sua articulação, né, de palavras com palavras e o analista vai questionando esses significantes. E a gente vai vendo aqui no decorrer aqui da apresentação como o uso da técnica psicanalítica ele faz com que o próprio analisando consiga se escutar naquilo que ele disse e identificar que aquilo que ele disse pode ter mais de um significado que ele ainda não tinha percebido, que ele não tinha se dado conta. E quando isso acontece, de algum modo, o paciente se apercebeu de algo que é de ordem inconsciente. E esse deve ser o objetivo de uma análise, pelo menos no sentido que o Lacan coloca. Mas, afinal, então, como que quando um analisando ele chega, quando um paciente busca tratamento psicanalítico, como que devemos perguntar? Como que devemos fazer perguntas ao, ao analisando? Uma sugestão é fazer perguntas que sejam breves, curtas e concisas, porque do contrário, o paciente ele pode se perder, ele pode ficar confuso. Se você faz uma pergunta muito longa e muito extensa, analisando, ele não vai, pode já estar pensando em outra coisa, pode já ter perdido o fio da meada. Então, as perguntas em psicanálise, quanto mais curtas, breves e concisas, melhor. Se, por exemplo, analisando chega em sessão e fala algo como: então, doutor, eu trabalho com vendas e estou passando por uma série de adversidades no ambiente de trabalho envolvendo
o meu chefe e os meus colegas. Imagina se o analista for devolver essa sentença do analisando em forma de pergunta. Então, você que trabalha com vendas, se disse que está com uma série de adversidades em relação ao seu chefe e aos seus colegas, e aí chega um ponto que até o próprio analista pode se perder nisso. Para ser talvez mais breve e curto possível, só se foca nas adversidades. Adversidades? Como assim, adversidades? Que adversidades? Essa pode ser uma forma mais sucinta de devolver pro analisando. Porque do contrário, ou o analista se perde, o analisando se perde também, o analisando já vai estar pensando em outra coisa, o que, que ele vai fazer depois da sessão, que filme ou série que ele vai assistir. Se fazer perguntas muito longas e extensas pode acabar sendo um problema na direção de tratamento. Ah, isso é uma questão importante. Por quê? Quando, por exemplo, eu cheguei a mencionar, né, no início aqui da apresentação, o paciente que chega falando que está com ansiedade, está com depressão, não seria recomendável o analista tentar traduzir isso que o analisando está falando nos seus próprios termos. Como que isso poderia ser feito? Fazendo uso de sinônimos. O paciente chega e fala: estou sofrendo de ansiedade, e o analista devolve: ah, você está sofrendo de angústia. Ou o paciente fala que está depressivo e o analista devolve: você está deprimido? Isso seria uma forma de traduzir aquilo que o analisando está trazendo nos seus próprios termos. E isso também não é recomendável. Por quê? Porque o analista ele deve tentar ser o mais coerente e fiel aos termos e palavras que o paciente utiliza, ao seu discurso. Do contrário, seria uma outra forma de dar sentido para aquilo que o paciente está falando. Você está pondo um sentido que tem muito mais a ver com a sua relação com esse significante, ansiedade, depressão, e com isso você está impedindo que o analisando consiga colocar em palavras o que ele está chamando de ansiedade e depressão, por exemplo. Então, seria uma forma de alienar, seria uma forma de dar sentido, de sobrepor o sentido particular da pessoa do analista ao analisando. Isso, o Lacan vai dizer que quando o analista lacaniano faz isso, ele está saindo da sua posição de analista. Na medida que ele tenta colocar a sua visão de mundo ou o seu sentido sobre aquilo que o paciente está transmitindo, sobre aquilo que ele está comunicando. Existem perguntas específicas que elas devem ser feitas também no contexto analítico. Por exemplo, quando o paciente fala sobre sonhos, devaneios e fantasias, porque isso, né, se a gente for pensar de maneira geral no campo da psicanálise, isso também tem relação com a dimensão inconsciente. Então, sempre que aparecer algo relacionado a sonhos, devaneios e fantasias, cabe ao analista questionar, cabe ao analista intervir. E às vezes isso pode passar muito desapercebido, tá? Existem pacientes que eles já vêm falando sobre um sonho que eles tiveram, já no início da sessão. Mas às vezes isso pode passar como se fosse uma coisa secundária na fala do analisando. Por exemplo, o paciente está falando sobre, sei lá, a sua relação no ambiente de trabalho, tarará, e aí ele tem um devaneio, assim. Nossa, eu me lembrei que essa noite eu tive um sonho com meu pai, que faz muito tempo que eu não falo com ele. Mas enfim, e aí começa a continuar falando sobre aquilo que ele estava falando. Ele desloca a sua atenção para outro aspecto da sua fala. E aí o analista não pode deixar isso passar. Para e questiona. Não, fale-me sobre esse sonho.
que você pensou sobre esse sonho? O que você lembra desse sonho? Tentar explorar de maneira bem explorar isso de maneira bem detalhada, todos os elementos que compõem esse sonho, devaneio, fantasia, porque isso pode mostrar a posição que ele estabelece na relação com o outro, qual a posição que ele ocupa na relação com o outro. Pode aparecer aí algum insight, alguma elaboração a partir desse sonho, que pode aparecer como se fosse uma coisa sem sentido, como se fosse uma coisa que fosse, sei lá, secundária, que não tivesse sentido algum, mas o analista deve se ater justamente a isso. E são justamente nessas questões envolvendo sonhos, devaneios ou fantasias que podem favorecer, inclusive, o próprio engajamento de um paciente na análise. Isso acho que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, porque existem pacientes que eles não sabem exatamente do que eles devem falar numa análise. Existem pacientes, por exemplo, que eles podem eles podem chegar na sessão e falar tudo o que eles fizeram ou tudo que aconteceu com eles desde a última sessão até agora. Isso se torna o quê? Um discurso descritivo, um discurso, digamos, talvez não implicado. Ele vai, às vezes, abarrotando a sessão de falas que podem ser, talvez, superficiais. Não que não possa ter algo que remeta àquilo que é inconsciente, mas isso é muito comum de aparecer, por exemplo, num discurso obsessivo. Não só, mas é comumente encontrado no discurso obsessivo. Por exemplo, o que seria isso que eu estou chamando de discurso obsessivo? Eu vou colocar de uma maneira bem caricata para tentar ser mais didático. O paciente chega e começa a falar: Ah, então, ontem eu acordei, aí eu tomei café da manhã, aí eu fui tomar banho, aí eu fui me arrumar para o trabalho. Lá no trabalho eu fiz lá, participei de uma reunião, aí depois do trabalho eu fui no mercado, aí depois do mercado, depois de fazer as compras, eu fui lá na minha casa, fiz a janta, aí depois eu fui assistir um filme. Isso seria um exemplo bem caricato do que seria um discurso obsessivo. Mas isso não é específico, tá, de pacientes obsessivos, e isso, por si só, nem configuraria uma estrutura obsessiva. Mas os obsessivos geralmente têm essa característica de ter um discurso muito descritivo, muito racional, muito consciente, e às vezes essas questões envolvendo sonhos, devaneios e fantasias acabam ficando aí de lado. Mas se aparecer, deve perguntar. E é a partir disso que o próprio analisando vai se dando conta daquilo que talvez pode ser o mais significativo e relevante de ser tratado numa análise. E aí, de certo modo, quando isso acontece, o analisando, ele se engaja na análise. Poderíamos dizer que é justamente isso que propõe essa travessia das entrevistas preliminares para uma análise propriamente dita. Quando o paciente começa a associar livremente, quando ele começa a falar sobre sonhos, devaneios, fantasias, quando ele começa a se questionar sobre o seu sintoma, quando ao invés de trazer simplesmente como uma queixa fechada, quando ele começa a se questionar os porquês. Por que eu sofro desse jeito? Por que isso sempre acontece dessa forma? Quando ele começa a trazer esses porquês em relação ao seu modo de sofrimento, é sinal que ele está se engajando na análise. E aí eles seria uma forma de pensar essa passagem das entrevistas preliminares para uma análise propriamente dita. Isso é uma coisa que também é próprio da psicanálise. O fato de um paciente buscar tratamento psicanalítico não significa que ele já se encontre em análise. Ele pode ficar indefinidamente durante o período das entrevistas preliminares, até porventura se questionar sobre o seu sintoma, até o analista elaborar uma hipótese diagnóstica sobre esse caso, se é uma neurose, psicose ou perversão, se for neurose, a neurose obsessiva, a neurose histérica, enfim, são algumas das questões para pensar aí essa passagem das entrevistas preliminares para análise propriamente dita, ok? E perguntar detalhadamente sobre sonhos, devaneios e fantasias. Aqui é uma citação de um texto que provavelmente é um dos mais importantes do Lacan, se não for o maior, que é o Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. Lacan ele vai, nesse texto, conceber o inconsciente estruturado como uma linguagem, ele vai propor
ele vai realizar essa proposta clínica, que seria dessa articulação entre psicanálise e linguagem, uma vez que a psicanálise ela é uma experiência, ela é uma terapêutica que se dá no campo da linguagem, à medida que o paciente ele vai expressando o seu modo de sofrimento pela palavra, e o analista vai realizando suas intervenções a partir daí, e a partir dessas intervenções resulta-se no apaziguamento do sintoma, o analisando começa a se desvencilhar do seu sintoma. Então, ele diz que o sintoma se resolve por inteiro numa análise linguageira, por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem, por ser a linguagem cuja fala deve ser libertada. Então, quando o paciente fala e se dá conta de um aspecto inconsciente, daquilo que ele diz e que ele não se deu conta, ele pode se libertar, pode ter condições de se libertar do sintoma. É isso que se trata numa análise. Bom, um exemplo bem simples de como perguntar. Não precisa ser um bicho de sete cabeças. O analisando diz: tive muitos problemas na infância. Lembrando, não vou tentar compreender, não vou tentar dar um sentido para isso, não vou tentar falar das minhas experiências ou vivências na infância, de problemas que eu eventualmente passei na infância, para e dar um sentido para isso que o analisando está falando. Questiono, de maneira bem simples. Que problemas? Para que ele mesmo possa colocar isso em palavras, para que ele possa subjetivar o seu sofrimento, para que ele possa simbolizar as suas queixas, certo? E aqui a gente entra numa técnica que ela não é específica do campo lacaniano, mas ela tem uma propriedade no campo lacaniano que pode se diferir de outras escolas de psicanálise. Bom, é uma citação também do mesmo texto, Função e Campo da Fala e da Linguagem, Psicanálise. Lacan vai dizer: assim é uma pontuação oportuna que dá sentido ao discurso do sujeito. Como que isso se dá na prática? Como fazer uma pontuação? Então, a pontuação do analista, ela deve visar fazer com que o analisando ele se dê conta de outros sentidos em sua fala, que talvez estejam aí ocultas, estejam escamoteadas. Eu dei alguns exemplos para vocês, né, anteriormente, de como que a fala ela é ambígua, que ela pode remeter a vários significados. Isso seja com uma palavra, isso seja com uma frase, com uma sentença. E se uma pontuação ela for eficaz, o analisando ele vai se escutar nisso que ele disse. Às vezes o analisando está falando e ele não para se ouvir, não para se escutar. E a pontuação do analista ela permite isso. Como fazer uma pontuação? Repetir com ênfase o que o analisando diz é uma forma de pontuação. Você repete aquilo que o paciente disse, uma fala que pode ser ambígua, que pode ter mais de um significado. É difícil dizer uma fala que não teria. A fala ela é metafórica, sempre vai levar a outras significações. Quando a gente pontua, a gente repete. Existe outra forma de pontuação, por exemplo, fazendo uso de uma interjeição bem simples. Por exemplo, essa seria uma forma de pontuação, para mostrar que de alguma forma você está atento ao que o paciente está te dizendo, e seria uma forma de efetuar também uma pontuação diante daquilo que o paciente diz. Quando isso acontece, o paciente vai e começa a se escutar. E, quiçá, pode vislumbrar outros sentidos que ele ainda não tinha percebido. Então, a pontuação colocada, ela fixa o sentido. Então, prestem atenção aqui nessa queixa aqui esse analisando hipotético. Não sei por que minha mãe gosta tanto do meu irmão João. Detesto ele. Ele é metido, arrogante pra caramba. O João é um baita de um filho. E ela interrompe a fala. Aqui, acho que alguns de vocês podem ter uma ideia do que viria depois disso. Depois de baita de um filho. Diante do que ele trouxe antes. Então, o que a gente faria nesse caso, Vitor? A gente utilizaria esse significante que parece tão óbvio que ele iria dizer logo em seguida? Então,
Não. Se isso fosse feito, isso seria uma forma também de estabelecer aí um sentido. Seria uma maneira de dar um sentido. Então, como que a gente faria essa pontuação? Pode ser muito simples. O João é um baita de um filho. Vejam como que pode mudar o sentido da palavra. Pode mudar o sentido de toda a sentença do, do analisando. Ele poderia querer remeter a outra coisa, mas ele teve uma interrupção aqui e o analista vai e pontua. O João é um baita de um filho. Isso pode fazer com que esse analisando comece a se questionar a respeito de uma possível agressividade e hostilidade que ele tem em relação ao irmão, a conflitos fraternos, que são muito comuns, esses tipos de conflitos entre irmãos, porque talvez na visão deste paciente, o João seria o irmão preferido da mãe. E isso vai resultar o quê? Em ciúmes, em rivalidade. O Lacan vai falar bastante sobre isso. É uma forma também de entender o registro do imaginário, que também é um registro da compreensão, é um registro que, de algum modo, o outro é o meu igual, mas ele também é o meu rival. Então, é o registro da compreensão, é o registro da rivalidade, e este analisando, ele pode ter uma rivalidade com o João, porque na visão deste analisando, o João é o irmão preferido da mãe. Logo, ele é o rival ao amor da mãe. E na teoria psicanalítica, a gente sabe o quanto que a mãe é como o primeiro objeto de amor, enfim. E aí ele pode se dar conta disso. E veja, quando a gente trabalha, né, com os pacientes na clínica psicanalítica, a gente não, o sentido, ele nunca é óbvio, tá? Aquilo que o paciente está dizendo. Ele vem com um sentido muito fechado, mas as nossas intervenções, elas fazem com que esse sentido se abra para outros sentidos, para outras significações. Então, o neurótico, ele tem esse aspecto de vir com um sentido um pouco fechado. Quando a gente questiona, o sentido abre para possibilita com que ele possa se ressignificar, isso como apontação, ou como interpretação, ou com corte, assim como a gente vai ver daqui a pouco, que são outras técnicas, o corte e a interpretação. E aquilo que o analisando diz é a realidade dele, é a forma como ele dá sentido à sua realidade. Poderíamos dizer, inclusive, que não há uma realidade pura e simples, uma realidade nua e crua. A realidade do analisando, ela é permeada de sentido e ela é mediada pela fantasia. A forma como este analisando vai enxergar a realidade é mediada por uma fantasia. Tanto que a gente pode ter, por exemplo, dois neuróticos histéricos com queixas similares, mas ainda assim a forma como eles vão ver as coisas, ou como eles vão ver o sentido das coisas é diferente. Porque a relação que ele tem com a fantasia é que ela é singular. A forma como ele enxerga a realidade a partir dessa lente da fantasia. Certo? Então, o João é um baita do filho mostraria para isso, né? Para esse aspecto, que na visão do analisando, talvez ele pode aí associar que o João, o irmão dele, seria o preferido da mãe. E logo ele se colocaria numa posição de rival. Até aqui tudo bem, pessoal? Depois, se sobrar um tempinho, posso abrir para perguntas ou questões que eventualmente vocês possam ter, tá bom? Ok. Então, Lacan vai dizer num texto que eu particularmente gosto bastante, que é um texto de 1958, que é a direção do tratamento e os princípios de seu poder. Nesse texto, Lacan ele vai apontar uma coisa que é muito importante e que às vezes alguns analistas esquecem, que o analista ele dirige o tratamento, mas não o paciente. Se ele dirige o paciente, ele está se colocando como um modelo, está se colocando como aquele que sabe, como aquele que diz o que o analisando deve fazer.
como que ele deve se relacionar com o outro, como que ele deve se posicionar na relação com o outro, o que ele deve desejar, como ele deve desejar, e não é disso que se trata. O analista ele dirige o tratamento, não o paciente. Do contrário, isso poderia abafar a singularidade do analisando. O analisando ele é singular. O modo como ele deseja, como ele se relaciona. Não cabe a gente dizer o que é o melhor para o analisando. Se a gente o fizer, a gente está nesse registro imaginário, que o Lacan vai criticar duramente ao longo de todo o seu ensino, principalmente nos primeiros seminários. Então, a gente entra aqui nesse texto, ele vai falar também sobre essa técnica da interpretação. Uma interpretação só pode ser exata se for uma interpretação. O Lacan vai dizer. Então, afinal, né? Como a gente saberia se uma interpretação ela teve efeito ou não, se ela foi bem sucedida ou não, se ela foi eficaz ou eficiente para a condução do tratamento? Primeiramente, tentar resolver um mal-entendido que pode ter aí no campo psicanalítico. A interpretação do analista, ela não visa que o analisando concorde com ela. Isso é um ponto importante. Não é o fato do analisando concordar com a interpretação que ela teve feito, não é o fato dele discordar também. Mas então, quais seriam os critérios para saber se uma interpretação ela teve efeito ou não? Como saber se uma interpretação ela foi bem sucedida, se ela foi eficaz? Se não tem a ver com a concordância ou com a discordância do analisando. Uma interpretação bem sucedida, ela causa um efeito, que seria, digamos, um efeito simbólico. Pode causar isso. Como que a gente poderia se dar conta disso numa relação analítica? Quando realizamos uma interpretação, fazendo uso aí dos significantes do paciente, tá? Sempre tentando ser o mais coerente com o discurso do analisando. Mas uma interpretação bem sucedida é aquela que causa um efeito, que pode se manifestar pela reação de choque, de espanto, de surpresa, de constrangimento. Então não tem a ver com concordância ou discordância, se o analisando acha certo ou se acha errado aquela interpretação. Ele pode, inclusive, achar que sim, aquela interpretação está certa e não ter efeito algum. Ele pode dizer que não, que está errado e ter efeito, porque tem a ver com este efeito de choque, de espanto, de surpresa e de constrangimento que é tão comum em casos de pacientes neuróticos quando são pegos de supetão, quando aparece algo que é de ordem consciente. Isso tem a ver com o quê? Com xistes, lapsos, atos falhos, algum significado recalcado relacionado a uma fantasia, um devaneio, um sonho, tudo aquilo que remete àquilo que é inconsciente, que o neurótico não quer saber. Isso, inclusive, contraria uma certa ideia que se tem que o analisando, ele quer saber o porquê que ele sofre desse jeito, mas conscientemente ele não quer saber a respeito daquilo que é inconsciente. E a interpretação, ela tem por objetivo auxiliar na simbolização. Uma interpretação bem-sucedida faz com que o paciente consiga colocar em palavras aquilo que era até então impossível de ser colocado em palavras, impossível de ser posto em palavras. Então, isso é muito comum de se ver nas sessões analíticas, pacientes que eles vêm várias e várias sessões se queixando sempre das mesmas questões e ficam naquele ciclo de repetição. Não sei por que eu faço isso, não sei por que acontece desse jeito, é sempre da mesma forma. Ficam nessa repetição, nessa compulsão à repetição, que está atrelada ao sintoma deles. E aí, quando se faz uma interpretação que seria bem sucedida, aquilo auxilia o paciente a se dar conta. E vai ter um efeito como: nossa, não tinha parado para pensar nisso. Não tinha visto por esse prisma. Nossa, não tinha parado para pensar nessa questão. Quando o paciente fala isso, quando ele verbaliza isso, é sinal de que a interpretação ela foi bem sucedida, que ela teve efeito. Por mais que haja uma resistência enquanto um dado a priori de toda análise, afinal,
Não é numa primeira sessão que um paciente neurótico ele vai começar a falar sobre suas questões mais íntimas, mais singulares, mas ainda que haja essa resistência, uma interpretação bem-sucedida, ela atinge o seu alvo, que tem a ver com o inconsciente. E às vezes é uma coisa que estava na frente do paciente, o paciente não se dava conta, estava na ponta do seu nariz e ele não tinha visto. E isso faz o que como se girasse a chavinha do analisando, de modo que ele consiga aí prosseguir em análise, de modo que isso pode levar a um apaziguamento do seu sintoma, pode levar à cura do seu sintoma a partir de uma interpretação. Então Lacan vai dizer nesse mesmo texto: pois o desejo, se Freud diz a verdade sobre o inconsciente, se a análise é necessária, só é captada na interpretação. Então, a interpretação, se ela tiver efeito, ela vai apontar para aquilo que é inconsciente. Vou dar um exemplo. É um exemplo bem simples de uma interpretação. Analisando, diz: eu amo meu pai, mesmo ele sendo grosso e bruto. E aí ela fala sobre outras questões ao longo da sessão, tarará. E aí ela diz: estou conhecendo um cara legal. Acho que estou apaixonada, mesmo ele sendo grosso e bruto. Então percebam, ela utilizou os mesmos significantes que ela utilizou para falar do pai, ela utiliza para falar de um cara legal que ela disse que está apaixonada. E talvez ela não se deu conta disso. Uma interpretação possível é dizer enfaticamente, grosso e bruto como seu pai. Isso pode gerar um efeito naquela analisanda que não tinha percebido isso ainda, supondo que ela não tinha se dado conta. Ela pode, inclusive, discordar. Não, não é grosso e bruto como meu pai. Ou será que é? Poxa, é verdade, eu falei do meu pai como se fosse grosso e bruto, e agora eu tô falando desse cara, eu tô apaixonada como grosso e bruto. Será que eu só me apaixono por pessoas grossas e brutas como meu pai? Porque eu tive um ex-namorado que também era grosso e bruto. E aí ela vai se dando conta desse ciclo de repetições, que tem a ver com o sintoma dela. Existem outras formas de fazer interpretações, assim, levando em conta essa dimensão da ambiguidade própria do campo da linguagem. Por exemplo, existem interpretações que elas são ambíguas também. Pensando aqui num caso de uma paciente que eu atendi, ao qual eu diagnostiquei como um caso de neurose histérica, ela tinha uma série de outras questões de saúde envolvendo síndromes dolorosas, ela tinha fibromialgia, artrite, artrose, e toda vez ela chegava em sessão e ela falava que não queria chorar na sessão, porque na última sessão ela chorou e quando ela chorava, o corpo dela doía. Mas toda a sessão ela sempre falava isso e toda vez ela acabava sempre chorando e sempre quando ela tocava em algum ponto que era doloroso. E aí ela fala sobre um falecimento de um ente querido e ela começa a chorar. E eu faço uma interpretação. Dói falar sobre isso. E ela parou e se questionou. Mas espera aí, dói em que sentido? A dor física, uma dor emocional? Eu não deixei claro. Mas uma interpretação, ela não deve ser uma construção explicativa. Ela pode ser ambígua. E ela pode ser curta, como o caso aqui dessa interpretação. E não menos efetiva por conta disso. Inclusive, eu diria, assim como eu falei na questão das perguntas, perguntas muito extensas e muito longas, elas podem confundir o analisando. Assim como interpretações muito longas e extensas também podem confundir o analisando. Se você começa a fazer uma construção muito grande, pegando vários elementos das sessões, às vezes você mesmo, você analista, pode se perder e deixar o analisando perdido também. Então não precisa ser nada mirabolante. Pode ser curta, concisa e breve e efetiva, apesar disso. Certo? Bom, e aí a gente entra nessa técnica que eu posso dizer que seria específica do campo lacaniano. Pode haver pós-lacanianos que fazem uso dessa técnica, que foi uma criação de Lacan. E eu cito aqui Lacan, num texto de 1960,
subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. Lacan ele vai dizer: para que não seja vã nossa caçada, a nós, analistas, convém reduzir tudo à função de corte no discurso, sendo mais forte aquele que serve de barra entre o significante e o significado. Então, o corte, principalmente eu vou mostrando aqui para vocês a partir de um exemplo clínico, mas ele geralmente é utilizado nesses momentos em que aparece um lapso, no momento que aparece um xiste, no momento que aparece algum significado recalcado relacionado a um sonho, fantasia ou devaneio. Sempre quando aparece uma manifestação do inconsciente, pode ser utilizado esse recurso do corte, tá? E por que que isso também é utilizado como uma técnica? Porque o neurótico, quando aparece a questão do aquilo que é inconsciente, aquilo que aparece sem querer na fala dele, quando, por exemplo, ele vai falar o nome do chefe no trabalho e fala o nome do pai, ou quando ele vai falar o nome da namorada e fala o nome da mãe, quando ele comete essas trocas, lapsos, ele tenta se corrigir. O neurótico ele tenta dar um sentido para isso. Aparece aquilo que é inconsciente, ele tenta tamponar aquilo com sentido, consciente, racional, porque ele não quer se haver com aquilo que é inconsciente. Então isso é uma estratégia, é um mecanismo neurótico. O corte ele seria uma forma de impedir, assim, a princípio, que o neurótico vai tamponar isso com sentido, que ele vai pensar sobre essa dimensão inconsciente. Então, o corte ele também é chamado, o corte ele seria o nome mais popular, o corte lacaniano, mas ele é chamado de escansão, escansão significante. Então, recomenda-se que essa técnica ela seja utilizada no momento mais surpreendente da sessão, naqueles momentos mais reveladores de uma análise, como, por exemplo, esse das formações do inconsciente. E ele seria uma forma de você encerra a sessão fazendo uso desse corte lacaniano, quando aparece uma manifestação do inconsciente, e com isso o efeito esperado é colocar o inconsciente do analisando o trabalho. Por quê? A partir do efeito desse corte, o analisando ele vai se questionar sobre isso. Nossa, nesse momento aqui que eu cometi esse lapso, aqui que eu troquei o nome da minha namorada pelo nome da minha mãe, ele encerrou a sessão. O que será que isso tem a ver comigo? O que será que isso tem a ver com as minhas questões, com os meus conflitos? Ele começa a pensar sobre isso. E isso faz com que o inconsciente do analisando seja colocado a trabalho. Ele, inclusive, pode querer falar sobre isso na próxima sessão. Seria, inclusive, uma forma de talvez identificar se aquele corte ele teve efeito. Assim como na questão da interpretação, uma coisa que acho que vale a pena mencionar, com a questão seja da pontuação, da interpretação do corte, pode ser que a interpretação corte ele tenha efeito imediato. Naquele momento o paciente se dá conta. Pode ser que só na sessão seguinte. Pode ser que só no próximo mês. Então, não é uma coisa do tipo, fiz a interpretação, se deu efeito naquele momento, foi eficaz. Não, pode ser que aquilo só vai repercutir em outro momento na sessão. Isso também é muito comum numa sessão analítica. Uma questão que vale a pena destacar também é que corte de sessão não necessariamente significa sessão curta, tá? Isso às vezes é um equívoco que é mencionado por alguns estudiosos da psicanálise. É claro que o uso dessa técnica pelos lacanianos mostra que a sessão analítica ela não tem horário fixo, de 50 minutos e uma hora, como geralmente se tem em, em outras psicanálises que não fazem uso dessa técnica. O que significa que ela tem uma duração variável. Não que ela tenha uma sessão curta. Ela pode sim durar 50 minutos, uma hora, pode durar uma hora e meia, ou pode durar 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, ou talvez até 10 minutos. Depende. E depende também da relação transferencial que se estabeleceu, depende aí do manejo da transferência, depende se esse analisando é engajado, se ele já está na análise, se já foi realizada uma hipótese diagnóstica para esse caso.
porque, como eu disse, tem diferenças em relação ao uso das técnicas. A gente não seria recomendável o uso de um corte no caso de um paciente psicótico, por exemplo. Mas se for com um paciente neurótico, sim, pode ser utilizado. Então, Lacan ele vai dizer que esse corte na cadeia significante é único para verificar a estrutura do sujeito como descontinuidade no real. A gente estabelece um corte nessa cadeia significante, que seria uma outra forma de conceber o que acontece em associação livre. Que é um significante que vai se encadeando com outro significante. A gente estabelece um corte nesse momento que aparece um lapso, um ato falho, e isso vai mostrar para essa noção de sujeito em psicanálise lacaniana. Na psicanálise lacaniana se trabalha com um sujeito, o sujeito do inconsciente, que não se confunde, quando eu falo de sujeito, não é na mesma acepção ou como se fosse um sinônimo de indivíduo, como um indivíduo consciente de si, um indivíduo racional, um indivíduo da razão, um indivíduo como se fosse uma unidade imaginária. O sujeito aqui se refere àquilo que é da manifestação do inconsciente. E é com isso que a psicanálise lacaniana trabalha. Por isso que a psicanálise lacaniana não se interessa pela historinha consciente do paciente, e sim pelos momentos em que ele vai cometer essas interrupções, omissões, tropeços, equívocos e deslizes na fala. Isso é muito mais importante de ser destacado, de ser pontuado, interpretado numa sessão analítica. O sujeito, ele já é marcado por uma divisão. O sujeito neurótico, ele é um sujeito marcado por uma divisão subjetiva. E o corte, ele vai atestar isso. Então vejam aqui nesse exemplo, analisando diz: apesar das brigas, minha esposa é uma pessoa incrível. Odeio ela. Quer dizer, amo ela. Ele cometeu um lapso. E aqui a gente tem um exemplo de um paciente neurótico que ele se dá conta que ele cometeu esse equívoco, ele queria dizer amo ela, mas disse odeio ela. Cometeu um lapso. E lembrando, a gente se atém àquilo que o paciente diz, a forma como ele diz, mais do que o que ele quer dizer. Quer dizer tem a ver com aquilo que é consciente, tem a ver com aquilo que é imaginário. É o sentido fixo que o paciente atribui. Ele tenta se corrigir quando ele fala quer dizer. Aparece aquele elemento inconsciente na fala dele, ele tenta corrigir, tenta dar um sentido consciente. Mas o analista, nesse momento que aparece aquilo que é inconsciente, o lacaniano efetua o corte e encerra a sessão. Sai da sua poltrona, se dirige à porta, indicando que a sessão acabou. Por quê? Porque, em tese, aquela sessão já cumpriu com a sua função, que é apontar para aquilo que é inconsciente, para a manifestação do inconsciente. Sobre essa questão do corte, eu sei que essa técnica ela é polêmica, ela é controversa, foi principalmente pelo uso dessa técnica que o Lacan ele foi, como ele mesmo disse, excomungado da IPA, que era a Associação Psicanalítica Internacional. Então ele fazia parte de uma sociedade psicanalítica, que na época era a Sociedade Francesa de Psicanálise, a SFP, que era vinculada à IPA, só que ele fazia uso dessa técnica, que consistia em sessões de duração variável, em cortes de sessão, e isso chegou nos ouvidos da diretoria da IPA, que não gostava dessa ideia, que fazia uso dessa regra burocrática da sessão de duração fixa, 50 minutos a uma hora, e conduziram aí uma série de interrogatórios com os analisandos de Lacan, porque o Lacan ele era um analista didata, ele formava outros analistas, e após a condução desses interrogatórios com os analisandos, tiveram aí, claro, que ele fazia uso dessa técnica com todos os analisandos dele, e alguns eram a favor, outros eram contra, no campo psicanalítico da época, mas a solução que a IPA deu foi o seguinte: chegaram no Lacan e falaram, então, Lacan, se você quiser continuar na IPA, você pode, mas não mais como analista de data. Você não vai poder formar outros analistas. O Lacan não concordou e saiu da IPA. Tá? E eu entendo que essa técnica ela é controversa, principalmente se a gente for pensar um psicólogo que é de orientação psicanalítica e trabalha, por exemplo, com pacientes de convênio, que tem uma duração fixa,
de 30 minutos ou 45 minutos, a depender, né, do convênio, de quanto tempo de duração de sessão o convênio libera. Se ele vai fazer menos do que isso, ele vai ser excomungado da lista de psicólogos vinculados ao convênio. Então a gente entende isso. Eu conheço, inclusive, lacanianos que não fazem uso dessa técnica e não acho que isso torna eles lacanianos menores. Eu não sei por que razões também, tá? Mas eu sei que tem lacanianos que têm uma escuta analítica lacaniana, mas não fazem uso dessa técnica. Isso, inclusive, já tinha na época do Lacan. Os discípulos do Lacan tinham alguns que não concordavam com essa técnica. E tudo bem. Em resumo, o que temos, né? Como nós escutamos. É uma escuta que não é imaginária, é uma escuta que não visa compreender aquilo que o analisando está falando, é uma escuta que não visa dar sentido, que não visa colocar a sua visão de mundo, os seus ideais, as suas vivências, experiências, sentimentos, emoções sobre as do analisando. É uma escuta que escapa dessa escuta imaginária, é uma escuta simbólica, que visa abordar mais do que a história em si do analisando, visa escutar a entonação, o ritmo, os deslizes, as interrupções e as interrupções da fala desse analisando. E como que a gente faz perguntas? Não é recomendável o uso de perguntas extensas, de perguntas muito longas, porque você pode se perder e deixar o analisando perdido também. Então, quanto mais concisas, breves e curtas for, melhor. A técnica da pontuação. Uma maneira possível de pontuar a fala do analisando é repetindo enfaticamente a fala do paciente, de modo que ele possa se escutar e talvez, se for o caso, se tiver feito, fazer com que ele vislumbre novos sentidos naquilo que ele disse. A interpretação, ela não tem a ver com se o analisando acha certo ou se acha errado, se ele concorda ou discorda do uso da sua interpretação. A interpretação, no geral, ela causa um impacto, que pode se apresentar nas reações de surpresa, constrangimento, choque, espanto. Seriam formas de identificar que aquela interpretação teve efeito. E lembrando, aquela interpretação ela pode ter efeito não imediato, mas daqui na próxima sessão ou daqui a um mês, enfim. E a interpretação faz com que, de certo modo, favoreça a direção do tratamento em psicanálise, de modo que o analisando consiga simbolizar aquilo que era impossível de ser simbolizado até então. Que ele consiga colocar em palavras aquilo que era impossível. E o corte é utilizado no momento mais surpreendente da sessão, no momento mais revelador daquilo que é inconsciente. De modo que o analisando consiga pensar sobre isso, refletir sobre isso, ter elaborações, ter insights. Quando aparece uma manifestação do inconsciente, o analista realiza um corte, aquilo pode causar um efeito naquele analisando, de modo que ele possa aí pensar as suas questões por uma outra perspectiva. Tem outro uso do corte, pessoal, lembrando agora, que também é importante. Ele pode ser utilizado, sim, quando o paciente tem uma manifestação do inconsciente, mas ele pode ser utilizado também como uma forma de cortar aquela fala vazia e superficial que eu mencionei anteriormente. Lembra do discurso obsessivo? Que é um discurso descritivo, um discurso racional, consciente. Vamos supor que o paciente fica uma sessão nessa questão descritiva. Na próxima sessão, mesma coisa. O corte pode ser uma forma de tentar promover um certo giro de discurso, que ele possa falar sobre outras questões. Então, ela tem essa visão, ela tem essa pode ser utilizado como recurso para cortar esses aspectos rotineiros da vida do paciente, esse blá 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 do cotidiano, que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Então, quando se cortam, o paciente pode questionar. Poxa, eu estava lá falando mais uma vez sobre o que eu fiz, né, desde a última sessão até agora, ele interrompeu a sessão. Será que meu analista quer que eu fale sobre outras questões, sobre outras coisas? Ele começa a supor coisas no analista, começa a projetar coisas no analista, e isso pode gerar um efeito também, de modo que ele possa trazer outras questões para análise.
Para quem quiser saber mais, se aprofundar mais sobre isso, sobre a questão da técnica, sugiro esse livro do Bruce Fink, Fundamentos da Técnica Psicanalítica, uma abordagem lacaniana para praticantes. Nesse livro, o Bruce Fink ele vai falar sobre esses aspectos, como eu cheguei a mencionar, interpretação, pontuação, corte, como perguntar, como escutar, mas ele vai falar também sobre técnica em caso de pacientes psicóticos, que também é uma possibilidade, que eu não abordei aqui, sobre essa passagem das entrevistas preliminares para análise propriamente dita. Então, vai falar como trabalhar de maneira mais detalhada sobre com sonhos, fantasias e devaneios e assim por diante. Então, fica aí como recomendação. Outro que eu recomendo, Juan Davinásio como um trabalho um psicanalista. O Nasio ele vai falar, né, sobre as intervenções do analista, vai falar sobre a interpretação, a direção da cura em análise, vai falar sobre o uso do divã, que eu também não cheguei a abordar aqui, sobre a questão do divã. Posso dizer sucintamente que também não é recomendável o uso do divã em pacientes psicóticos, e acho que o Nasio, acho que ele chega a mencionar um pouco sobre isso, o Bruce Fink, no livro do Bruce Fink, ele também chega a mencionar, e enfim, aí fica aí como recomendação, indicação de leitura para quem quiser se aprofundar mais na técnica psicanalítica lacaniana. De resto, essas são as referências e acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, questão, perguntas que queiram fazer, eu sugiro que vocês façam uso dessa ferramenta do Google Meet, que é levantar a mão. Aí vocês podem habilitar um microfone e fazer uma pergunta, se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma questão. Tá bom, pessoal? Fico à disposição uns minutinhos. Emerson, pode falar. Então, boa noite. Boa noite. Então, agradeço aí sua fala, muito bacana. Gostei mesmo de acompanhar. Eu tenho uma pergunta sobre o corte, né? Eu pratico aí a psicanálise, né, desde o estágio em psicologia, e agora o início na clínica. Mas eu acho que às vezes, e aí na sua fala eu percebi um pouco disso, né? Quando vai se explicar sobre o corte, parece que assim, muito abrupto, né? Tipo, eu queria saber se você não fala alguma coisa nesse momento. Parece que é sempre assim, muito tchau, assim, sem nenhuma palavra. Eu queria saber como é que você faz nesse sentido, assim. Que eu, por exemplo, sempre termino, né? Às vezes, não no horário certo, não no cronômetro, né? Às vezes varia 10, 15 minutos de uma sessão para outra. Mas eu gosto sempre de terminar com alguma pergunta, né? Deixando um pouco mais direto, assim, uma questão em aberto. Queria saber o que você acha disso mesmo. Ótima pergunta, Emerson. Obrigado, agradeço aí pela pergunta. Existem variações do uso do corte também. Mas, por exemplo, o Bruce Fink, pelo menos do que eu li já desse comentador de Lacan, ele, ele diz que o corte ele seria uma forma de acentuar aquilo que é inconsciente, mas de forma não verbal. Isso Bruce Fink. Agora, de acordo até com a minha experiência clínica, eu como analisando, conversando com outros analistas lacanianos, tem quem pontua aquela manifestação do inconsciente e depois de pontuar aquilo se encerra a sessão, aí se dirige para a porta, indicando que a sessão acabou. Então tem formas com isso. Tem quem, por exemplo, encerra com uma pergunta também. Existe essa forma. Você faz, sei lá, um apanhado do que o paciente falou na sessão e devolve em forma de alguma pergunta, algum questionamento, tentando linkar aquilo que alguns elementos do que o paciente disse na sessão e tenta trazer como se fosse uma pergunta. E se encerra a sessão. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Então existem sim variações, tá? E é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade aí. Obrigado pelos elogios aí, pessoal, no chat. Agradeço. Carlos, pode falar. Boa noite, Victor, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Tchê, tem uma pergunta.
E se o paciente não aceitar o corte, como proceder a partir disso? Uhum. Às vezes a gente tem uma ótima pergunta também, Carlos, obrigado aí pela sua questão. Às vezes a gente tem uma ideia assim em relação ao corte, como se fosse. Porque ele tem esse aspecto abrupto, ele é inesperado, é algo que foge do controle, por isso pode ser muito angustiante para o neurótico, mas afinal, a angústia ela pode mobilizar também. Ela pode fazer com que a gente consiga ter reflexões, elaborações, insights. Agora, pode ser que seja da ordem do intolerável. E aí a gente chega em casos de pacientes, por exemplo, que, bom, não vou voltar mais, porque para mim aquilo foi da ordem do intolerável, do insuportável. E existem alguns psicanalistas que têm essa escuta lacaniana, como eu mencionei, que não usam o corte justamente por conta disso. Por um certo receio de daquilo ser intolerável para o analisando tolerar. Mas eu faço a seguinte pontuação. Eu julgo que é uma ilusão, por exemplo, você achar que o analisando, você deixar de fazer uso do corte e que aquilo vai favorecer a direção de tratamento, de que aí o analisando vai continuar vindo. Não tem uma garantia. Seja fazendo uso do corte, ou seja não fazendo uso do corte, não há garantia de que aquele analisando vai continuar. De que aquele analisando vai continuar. Assim como muitos se iludem, achando que sendo compreensível com o analisando, de que, bom, aquilo vai assegurar a continuidade dele no tratamento psicanalítico. Então, sim, pode ser uma angústia que seja intolerável ao ponto do analisando não vir mais, mas pode ser uma angústia que pode favorecer outras associações, elaborações, insights, e que ele pode trazer isso como uma questão, pô, fiquei pensando naquele corte, pô, fiquei irritado com você quando você interrompeu a sessão naquele momento, por que você fez isso? Mas pode mobilizar. Então, como que isso vai ressoar no analisando? É do analisando. Como que ele vai lidar com isso? A mesma forma como eu falei em relação ao sentido. O sentido é do lado do analisando. O sentido que ele vai atribuir a esse corte também. Não sei se te respondi, mas. Entendi. Obrigado. Uhum. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Caio Aquino, pode falar. Boa noite, Victor, tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Tudo bem também. A minha pergunta é com relação se nas entrevistas preliminares a gente também utiliza dessas mesmas técnicas, assim como durante a análise, ou se tem alguma diferença, por exemplo, numa primeira entrevista, se você faz alguma pergunta mais direta para a pessoa falar de si mesma, ou se você só deixa a associação livre desde o início, como é que é? Ótima pergunta, Caio. Obrigado também pela sua questão. Isso acho que tem a ver também com. Existem lacanianos e lacanianos. Então, você vai ter lacanianos que sim, já vão fazer o uso do corte e descansão, se eles já tiverem mais ou menos definido que se trata, por exemplo, de uma estrutura neurótica. Eles podem não ter definido se trata de uma neurose histérica ou uma neurose obsessiva, mas se o paciente neurótico, a gente poderia definir também como sujeito da questão, como sujeito da dúvida. Ele está sempre se questionando, está sempre em dúvida sobre as suas questões, sobre os seus conflitos. Isso já daria um certo indício do seu modo de funcionamento. Então, se o analista já consegue identificar que se trata de um sujeito neurótico, já pode fazer interpretação, já pode fazer corte, já pode fazer expansão. Agora, tem alguns analistas que vão fazendo algumas perguntas, vão fazendo alguns questionamentos, supondo que depois que eles se engajarem, quando eles já estiverem na análise, aí pode fazer os cortes e interpretações. Mas eu acho que eu, por exemplo, não penso dessa forma. Sabe por quê? Porque pode ter pacientes que podem podem acabar se estendendo as entrevistas preliminares indefinidamente, até mesmo como o caso de pacientes neuróticos obsessivos. Bruce Fink, ele vai falar no outro livro de um paciente neurótico que ele atendeu durante 2 anos e que durante 2 anos ele não saiu das entrevistas preliminares. Ele não se questionou sobre o seu sintoma.
Ele ficava ainda mantendo aquele discurso racional, consciente, e não saía disso. Imagina se só depois dessa passagem das entrevistas preliminares para análise propriamente dita for fazer uso dessas técnicas. Então, penso eu também que o próprio uso da interpretação, do corte, da escansão, pode favorecer com que o analisando saia das entrevistas preliminares em direção à análise propriamente dita, que ele passa a se questionar. E aí tem um ponto de virada na análise. Porque do contrário, senão o analista se tornaria como se fosse um VIT neutro, passivo, que só vai, né, fazendo algumas perguntas muito pontuais aqui e ali, e aí o tratamento psicanalítico não caminha. Tá bom? Douglas Novaes, pode falar. Vitor, obrigado pela sua fala, foi extremamente didática e esclarecedora. A questão que fica para mim é sobre o corte, porque eu acho que isso é o que pega enquanto analisando e enquanto na formação lacaniana, principalmente, é justamente em, por exemplo, angústia, ou então alguns casos, por exemplo, ligados a uma melancolia, ou a casos, por exemplo, muito ligado a burnout, a doenças associadas ao trabalho. Como isso fica, porque se esse sujeito, ele de uma certa forma, ele consegue trazer, escutar o seu próprio significante, como que fica essa angústia de uma certa tipo de corte que vai barrar num certo tipo de castração desse analisando, né? Porque também eu acho que quando esse sujeito ele consegue fazer esse processo de alienação, que não é um processo simples assim dentro de uma análise, né? Enquanto um corte também por vezes ele pode mobilizar essa angústia e fazer disso algo que pulsional para que ele consiga, né, ir para um direcionamento do discurso, mas também ao mesmo tempo ele possa cair numa limitação, né, desse direcionamento, assim, desse corte. E aí você falou desse texto do Lacan, do direcionamento, né? Entender que também sempre o analista está numa posição de poder que é totalmente diferente, assim, não tem como se despossuir dessa posição. Ótima questão, Douglas. Agradeço aí pela sua questão. Eu acho que daria para a gente dizer que teriam várias formas, acho, de conceber a angústia também na clínica psicanalítica. Existem angústias que, dependendo, elas podem paralisar, mas outras que elas podem mobilizar. Mas tem uma questão em relação ao corte que a gente nunca sabe qual que é o efeito que isso vai gerar. Ele pode ser que isso até prejudique, comprometa a direção do tratamento, e tem que levar em conta também o manejo da transferência, como é que está essa transferência também entre analista e analisando, em que momento da análise isso está, também está nas entrevistas preliminares ou se não está, qual que é a estrutura clínica, ou seja, tem uma série de variáveis que tem que se levar em conta para isso. Então, diante, né, de todo esse cenário, de todas essas variáveis da clínica psicanalítica, por conta disso a gente também não tem como supor qual que seria o efeito. Então, pode ser sim que, às vezes, um corte ele pode comprometer, e aliás, o Lacan ele vai dizer que, às vezes, um corte errado, né, um corte que não seria bem sucedido, ele pode sim comprometer a direção de uma análise. Então, e por isso tem que ficar muito atento a essa questão. Mas eu citaria que a gente não tem como prever qual que vai ser o efeito de um corte. Acho que isso tem a ver também com com as questões aí da pessoa, do analista, né? Se faço esse corte, se não faço, como que será que ele vai reagir? Tem a ver com as questões aí dessa dimensão da contra-transferência do analista. É isso. Mais alguém, pessoal? Ou podemos ficar por aqui hoje? Já é 10 horas. Bom, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer novamente a participação de vocês. Então, foi um prazer aqui fazer essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. A intenção foi justamente essa, de ter tentado ser o mais didático possível, e com isso eu sei que talvez eu não tenha sido tão rigoroso a palavra de Lacan, a letra lacaniana, tá? Eu tenho a dimensão disso,
mas a ideia era ser o mais acessível, o mais didático possível. E qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para me adicionar no Instagram, e a gente vai trocando figurinhas por lá. Então, lembrando, se algum de vocês tiver interesse em alguma das atividades que eu mencionei, grupos de estudo, grupos de supervisão, fiquem à vontade para entrar em contato comigo para saber mais. É isso, pessoal. Obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau.